Dois réus, acusados de atacar uma jovem no Arizona, jogar água sanitária em sua garganta e deixá-la em um carro em chamas ainda viva, agora podem receber a pena máxima. Os promotores anunciaram que vão pedir a pena de morte. Então, o que isso significa para a preparação do julgamento? Para o andamento do caso. Agora, não estamos apenas recebendo a opinião de um especialista, um advogado de defesa criminal e ex-promotor, mas também vamos conversar com os pais da vítima para saber a reação deles à decisão sobre a pena de morte. Você só ficou parada vendo ela queimar? Ela gritou, ela disse alguma coisa. Eles não só tiraram a vida dela, mas destruíram as nossas também. Sim. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Mercedes Vega, de 22 anos de Tempe, Arizona, era independente e forte. Segundo sua família, não era alguém que recuaria facilmente de uma briga. Quando foi vítima de assalto à mão armada, ela estava pronta para depor contra o acusado. Mas antes que ela tivesse a chance, os promotores alegam que esse homem foi a extremos para silenciá-la, acabando por tirar sua vida. E agora, se for condenado, esse suspeito pode enfrentar uma sentença de morte. Isso acabou de ser divulgado. Promotores do condado de Maricopa anunciaram na quarta-feira que pedirão pena de morte para Cudjoe Young, de 29 anos, e Sincere Hayes, de 23 anos. A promotora Rachel Mitchell, do condado de Maricopa, disse à imprensa: "Acho que a pena de morte é uma sentença apropriada para o júri considerar. Para esses dois réus, seguiremos buscando justiça para Mercedes Vega e sua família." Agora quero fazer um breve resumo de como chegamos até este ponto, porque acho que isso vai ajudar a entender por que os promotores estão seguindo adiante aqui com a pena de morte. Tudo começou com a descoberta do corpo de Mercedes em abril de 2023 em um carro em chamas na I-10. Foi perto de Tonopah, a mais de 1 hora de Tempe, onde Mercedes morava. Os investigadores acreditam que Mercedes foi sequestrada na garagem do prédio onde morava. A última vez que ela foi vista viva foi em uma gravação que mostra Mercedes saindo do elevador para a garagem. O suposto sequestro ocorreu fora das câmeras. Mas horas depois do suposto sequestro, os operadores recebem uma ligação sobre um carro pegando fogo à beira da estrada. Eu estava entre os arbustos e vi uma chama dentro do veículo. Ok, entendi. Eles estão na I-10 sentido oeste. Yes. Sim, apenas ao norte da rodovia. Eu realmente não sei o que é. Eu não saberia te dizer. Ok, veículo desconhecido. Ok, alguém dentro ou fora do veículo? Acho que vi alguém do lado de fora, sim. No banco de trás daquele Chevy Malibu em chamas, os socorristas encontraram Mercedes. O legista confirmou que ela levou um tiro no braço, foi espancada, teve água sanitária na garganta e foi queimada viva. Ela morreu por inalação de fumaça, segundo o médico legista. É um assassinato brutal, um crime horrível, mas seriam as evidências encontradas no Dodge Charger, abandonado de Vega, que levariam as autoridades aos 3 suspeitos, Sincere Hayes, Cudjoe Young e Jared Gray. Ao analisar as câmeras do condomínio, a polícia viu o Malibu saindo da garagem junto com o Charger, que foi achado abandonado a cerca de 1 quilômetro do apartamento. No carro, eles acham a bolsa grande que Vega carregava nas imagens das câmeras de segurança. Eles acham uma sacola de supermercado com sangue nas alças e outra sacola dentro dela, segundo documentos judiciais analisados pelo Arizona Republic. Investigadores acharam uma digital no plástico e a registraram no Banco de Dados Nacional. Demoraria 1 ano para essa impressão ser incluída no sistema. Após um suposto crime no Tennessee, a polícia identificou Sincere Hayes. A digital, de Jared Gray, teria sido encontrada no fundo de um copo plástico no Malibu, segundo o Arizona Republic. Atualmente, ele está lidando com um processo judicial na Geórgia. Ele deve ser extraditado para o Arizona para responder às acusações também. A polícia acredita que o terceiro suspeito, Cudjoe Young, organizou o atentado contra a Mercedes. Mas qual seria o motivo por trás de ações supostamente tão depravadas? Mercedes testemunharia contra Young em um caso de assalto à mão armada. Por isso, a polícia acredita que ele queria se livrar dela. Entre 2019 e 2020, pelo menos 3 dançarinas do Lake Girls Club de Phoenix, incluindo Mercedes,
foram alvo de assaltos à mão armada. Em novembro de 2019, uma dançarina relatou à polícia ter sido assaltada por um homem mascarado armado no estacionamento de seu condomínio em Scottsdale. Ela achava que foi seguida, até em casa após sair do clube, e disse que nunca soube se os detetives analisaram as imagens das câmeras. Então, em novembro de 2020, outra dançarina disse que foi abordada por um homem mascarado com uma arma em sua garagem. Segundo relatos, ele fugiu quando outro carro entrou na garagem, e as autoridades acreditam que Mercedes foi roubada por Young em 2020. Quando Mercedes descreveu seu agressor para outra dançarina, ela concordou. Parecia o mesmo homem, segundo a National Broadcasting Company News. A família de Mercedes afirma que ela o reconheceu na roda de reconhecimento e escreveu uma declaração para o julgamento. Segundo relatos, ela testemunharia contra ele no dia em que foi encontrada morta. E Young foi acusado em 2021 por assalto à mão armada com uma arma letal. Isso, de acordo com os registros do Tribunal do Condado de Maricopa, certo? Então, para falar sobre as provas contra esses 3 homens, assim como o que muda agora, que a promotoria anunciou sua intenção de buscar a pena de morte contra 2 deles, bem-vindo de volta, advogado de defesa criminal e ex-promotor Kurt Altman. Obrigado pelo seu tempo, Kurt. Bom te ver. Oi, Jesse, obrigado por me receber. Primeiro, você já lidou com um caso que envolvia uma violência tão horrível assim? Eu já falei sobre isso antes, mas pensar no que ela passou é inimaginável. É inimaginável. Esse nível de depravação. Você já lidou com algo assim? Sinto muito, Jesse. Já tive em algumas ocasiões casos que vão além da imaginação humana, como este. Eu não podia imaginar quão horrível foi essa morte. Estar vivo preso em um carro em chamas, sem conseguir sair. Mas, infelizmente, de vez em quando você vê essas coisas, e isso é simplesmente horrível. Você está surpreso que agora a promotoria está buscando a pena de morte? Não estou surpreso. A pena de morte no Arizona está prevista em lei. Então, quando é apropriado e a critério do promotor, quando eles acreditam que é adequado, eu acho que eles devem buscar a pena de morte. Quer você acredite ou não, é isso que a lei diz. E esse caso não é surpresa nenhuma. Lá atrás, quando os tribunais, os juízes decidiam se era um caso de pena de morte ou não, no Arizona, uma vez um juiz me disse: se você tiver que se perguntar se é um caso de pena de morte ou não, não é. Acho que poucos estão questionando esse caso. Eles vão notificar a intenção de pedir pena de morte. Isso pode atrasar o caso? São 2 etapas, certo? É a fase de culpa, é a fase do julgamento e depois é a fase da pena. Então agora isso deixa o julgamento mais longo. E eu imagino que, em termos de seleção do júri e especialistas, isso agora torna uma possível data de julgamento. Isso atrasa. Com certeza. Isso vai atrasar substancialmente o caso. A defesa, em uma situação como essa, assim que esse aviso de intenção é apresentado, tem a oportunidade de começar a fazer não só a investigação para defender o caso, mas também todo um tipo de investigação separada de mitigação. Eles podem contratar peritos e investigar o histórico dos clientes. E leva bastante tempo para que eles consigam montar de forma eficaz o que acreditam que pode ser uma mitigação. Então, os tribunais vão dar a eles bastante liberdade. Isso vai atrasar substancialmente a resolução do caso. E eu quero falar mais sobre as provas que os investigadores dizem ter contra esses réus, porque eu acho que são realmente substanciais e muito importantes. Então, as denúncias criminais que foram analisadas, de acordo com o Arizona Republic, indicam que a polícia conseguiu obter informações de viagem. Falamos da compra de passagens aéreas para Hayes e Gray viajarem do Tennessee ao Arizona, onde todos os suspeitos são originalmente. Acredita-se que as informações do cartão de crédito estejam ligadas a Young. Durante a entrevista, Hayes disse à polícia que tinha negócios com alguém no Oeste, mas não revelou quem era. Segundo os investigadores, Gray afirmou que nunca esteve no Arizona e não conhecia o jovem Hayes. Kurt, enquanto analisamos isso, quão comprometedor é esse tipo de rastro digital, esse rastro em papel, e como você se defenderia disso? Bem-vindo ao século XXI, não é? Agora tudo é digital. Você pode fazer muito pouco sem que exista algum registro digital disso por aí que as autoridades possam encontrar.
Então, é uma prova muito condenatória. Quero dizer, muitas vezes é uma prova melhor, provavelmente melhor neste caso, do que o testemunho de uma testemunha ocular ou de um colaborador, porque é irrefutável. Onde esses cartões foram usados, para onde viajaram, em que avião embarcaram, etc. Então, condenatório, muito. Como se defender disso? É difícil, pois não dá para vencer o rastro digital. Basta achar outra explicação para isso. Talvez haja uma. Eles ainda são presumidos inocentes, mas é difícil. Quero dizer, redes sociais, provas digitais, cartões de crédito, registros de viagem, eles são difíceis de enfrentar como advogado de defesa. E se Young estava tão determinado a se livrar de Mercedes, certo. Como os promotores alegam, a pergunta é, por que ele mesmo não fez isso, certo? Aqui está algo que você precisa saber. Na época, ele estava em liberdade sob fiança e usava a tornozeleira eletrônica com um sistema de posicionamento global, permitindo seu rastreamento pelas autoridades. Supondo, alegando que ele fez tudo isso e foi, você sabe, fundamental em tudo isso, isso é algo a se considerar. O problema para ele são os celulares. Celulares também podem ser rastreados. Então, os dados de localização do celular, as evidências devem ser fundamentais neste caso. Por quê? Segundo o tribunal e autoridades, as passagens aéreas estavam vinculadas a um celular que a polícia rastreou. Mostrou que o telefone estava seguindo o mesmo trajeto que o Malibu fez no dia em que Vega morreu e estava na área onde o corpo dela foi encontrado. Investigadores do condado de Maricopa também falaram com um homem cujo celular estava perto da cena do carro em chamas. E veja só, ele contou às autoridades que Young ligou pedindo para buscar um pacote. Mas 2 homens, provavelmente Hayes e Gray, os documentos do tribunal, mostram que o homem disse aos detetives que recebeu o local e um carro. 2 homens foram levados de volta para Phoenix. Os celulares desse homem e de Hayes supostamente os mostram na I-10 horas após a morte de Vega. A polícia confirmou que o telefone usado para comprar a passagem de avião era o mesmo número, ou aparentemente o mesmo, que ligou para o homem não identificado por volta das 2 da manhã. Até o momento, não se sabe se o homem que deu carona para Hayes e Gray será acusado de algo. Mas, Kurt, quero dizer, poxa, o que mais te chama a atenção sobre... Agora, ele deve ser uma testemunha crucial para o governo. Claro, novamente, tudo se resume aos rastros digitais, cartões de crédito, redes sociais e celulares. Esses celulares conectam-se às torres. Hoje, a polícia e a tecnologia conseguem identificar onde um telefone está em um raio de 100 a 200 metros a qualquer momento. Então, é importante que essa testemunha não identificada, preste depoimento. Será importante, pois as pessoas podem alegar, não estava com meu telefone, outra pessoa estava, por isso eu estava aqui. Mas essa pessoa certamente vai ser um tipo de ponte fundamental, que reúne tudo e todas essas evidências digitais e coloca os suspeitos onde a polícia e os promotores dizem que eles estavam. Será novamente difícil de defender devido às evidências digitais difíceis de contestar. Claro, mas do ponto de vista da defesa, se ele depor, os advogados vão dizer, sabe, você coopera com o governo, afirma participar disso, porque deveríamos confiar em você. É mesmo confiável? A promotoria não pode escolher a dedo suas testemunhas. Eles têm que trabalhar com quem tem. E eu fico me perguntando se vai ter algo do tipo, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele só foi instruído a fazer isso. Ele realmente não conhecia as circunstâncias disso. Mas ele pode ser uma testemunha problemática no julgamento? Bem, claro, quero dizer, isso pelo menos dá à defesa algum tipo de chance, certo? Um contra-interrogatório de alguém assim. Porque, pelo que eu li, pelo que você acabou de indicar aqui, provavelmente há algumas evidências significativas que ligam essa testemunha ao crime, que permitem que essa testemunha, ou poderiam permitir que essa testemunha seja acusada de algum tipo de crime nesse homicídio. E se essa pessoa vai ser acusada, ou se ela vai receber algum tipo de acordo pré-julgamento, eles estão recebendo uma vantagem, provavelmente vão receber uma vantagem para testemunhar. E toda vez que alguém recebe uma vantagem para testemunhar, isso dá um incentivo para não falar a verdade, porque eles vão se proteger. E isso dá uma brecha para a defesa. O contra-interrogatório e a análise do depoimento dessa testemunha serão fundamentais para a defesa. Como advogado de defesa, vou focar aqui. Sabe, talvez essa pessoa tenha feito isso e meu cliente não. Talvez essa pessoa esteja encobrindo o que fez para conseguir um acordo e jogar nossos clientes debaixo do ônibus.
É aqui que você vai concentrar sua energia, muita da sua energia, na defesa de um caso como esse, como advogado de defesa. Agora, as autoridades acreditam que Hayes e Gray pegaram juntos um ônibus da Greyhound de volta para Chattanooga, Tennessee. Os policiais foram lá prender Hayes. Em novembro de 2024, ele foi extraditado ao Arizona, acusado de homicídio doloso, sequestro, incêndio criminoso, assalto à mão armada, roubo, furto e obstrução da justiça. Young, cujo julgamento por assalto à mão armada deve ocorrer no próximo ano, foi acusado do mesmo que Hayes na morte de Vega. Ambos podem ser condenados à morte e, como disse, Gray enfrenta outro caso. Ele deve ser extraditado para o Arizona, acusado de assassinato. Mas isso é complicado, Kurt? Em termos de extradição, existem circunstâncias em que o caso de uma jurisdição teria precedência sobre o de outra? Você acha que vai ser complicado trazê-lo de volta para cá? Quero dizer, certamente pode ser complicado. Na maioria das vezes, as autoridades tentam chegar a um acordo, então não é complicado. Ele tem acusações, acho que você disse, na Geórgia, certo? As autoridades, com sorte, vão trabalhar juntas dizendo: ei, este é um caso capital aqui, este é um caso de homicídio aqui no Arizona. Podemos ter prioridade? Os dois estados e suas autoridades vão colaborar para trazê-lo de volta? Às vezes há uma disputa, Jesse. Às vezes a Geórgia pode dizer: escuta, é mais importante conseguirmos justiça neste estado para nossas vítimas e povo, seja qual for o crime, antes de entregá-lo. Dependendo do que resolverem, a chance real dele ficar na Geórgia até o fim do caso. Acredito que as autoridades farão o possível para cooperar e trazê-lo, permitindo o avanço do caso devido à sua natureza. Agora, algo interessante que eu também quero comentar é que Mercedes ia testemunhar contra Young em um assalto à mão armada e já o identificara em uma roda de reconhecimento. A promotoria apresentou petições nos casos de Young e Hayes, afirmando: o estado do Arizona, por seu advogado, solicita a admissão das declarações de Mercedes Vega, antes excluídas por má conduta dos réus. Kurt, isso não quer dizer que as declarações dela, normalmente tratadas como boatos, seriam de fato boatos. Elas poderiam ser usadas contra esses réus porque é culpa do réu que ela não possa testemunhar? Entendi, certo? O que você acha dessas declarações? Exatamente isso que a promotoria está pedindo. Lá, eles, normalmente pelas regras de evidência, ela seria a pessoa que teria que testemunhar sobre o que são essas declarações que ela deve ter entregue às autoridades. Provavelmente sobre o assalto à mão armada. Certo. Agora, o réu do assalto à mão armada, pelo que entendi, é o Young. A promotoria diz: as regras de evidência não permitem que ele se beneficie e depois perca. Impedir que usem essas declarações contra ele por ter causado a indisponibilidade da testemunha. Afirmam que ela está indisponível devido ao réu, então suas declarações deixam de ser boatos e podem ser aceitas. Mas ele ainda não foi condenado por isso, certo? Essas são as alegações de que ele é responsável pela morte dela e por ela não estar mais disponível. Mas pelas regras de evidência, você pode simplesmente ser acusado disso. Isso já basta para justificar a aceitação dessas declarações. Bem, isso é algo que o tribunal vai ter que decidir. É por isso que o Estado entrou com a moção dizendo: "Nei, essas são as provas que temos." Será interessante porque no assalto à mão armada, para aceitar essas declarações, provavelmente haverá audiências preliminares com a apresentação de muitas provas do homicídio. Eles precisam mostrar, além de certo ponto, provavelmente uma preponderância das provas. Nesse momento, Young estava ligado ao desaparecimento ou à ausência da testemunha. Então vai ser interessante. Vamos ouvir muito sobre o homicídio durante essas audiências preliminares, no caso de roubo à mão armada. Então você mencionou a moção do Estado. Eu realmente quero dar uma olhada na moção do Estado para buscar a pena de morte. O documento afirma que, se os réus forem condenados por assassinato, terão cometido o crime de forma especialmente hedionda, cruel ou depravada. Em seguida diz: a vítima, M. Vega, conscientemente sofreu dor física ou mental, sofrimento ou angústia antes da morte, e o réu sabia ou deveria saber que a vítima M. Vega sofreria. Segundo os promotores, Young ordenou o atentado contra Mercedes enquanto esperava julgamento por outros crimes, como tentativa de roubo à mão armada. A petição afirma: o réu cometeu o crime para impedir que a vítima, M. Vega, colaborava com uma investigação oficial das autoridades, impedindo seu depoimento em processo judicial ou retaliando por sua colaboração com a investigação.
O documento afirma que, se houver sentença, o Estado convocará ao menos um médico legista para testemunhar sobre a dor e o sofrimento físico de Mercedes. Então, Kurt, vamos ser claros sobre isso. Pela lei, os promotores não podem simplesmente dizer: estamos buscando a pena de morte porque queremos. Eles precisam ser justificados por critérios e fatores específicos que fundamentem a pena de morte. Se for um crime especialmente hediondo, com grande sofrimento da vítima, ou por ela ser testemunha, esses são fatores agravantes, certo? Correto. Existe um estatuto no Arizona que diz que se você chegar à fase de sentença, neste caso, a promotoria deve provar os fatores agravantes sem dúvida razoável, assim como na fase de culpa, para o júri. Um júri deve concluir, além de qualquer dúvida razoável, os fatores agravantes listados no estatuto para impor a pena de morte. Entre os fatores agravantes estão a crueldade, o caráter hediondo e depravado da morte, além de outros. Há outro que diz que o homicídio foi cometido para silenciar um colaborador, certo? Que é o que está sendo alegado aqui. Então, o que o Estado fará se chegar à fase da sentença é trazer um médico legista ou algum outro especialista médico que falará sobre a autópsia, que disse: olha, ela inalou fumaça, ou seja, enquanto o carro pegava fogo, ela respirava. Se você morrer, não pode respirar. E então eles vão descrever como é, de certa forma, morrer por inalação de fumaça e todos esses outros ferimentos. Talvez estimar quanto tempo isso levou e o que ela enfrentou. E o júri vai ouvir essa evidência e então terá que decidir se essa foi uma forma hedionda de morte. E, aliás, para tentar descobrir isso, como exatamente um médico legista vai saber pelo que ela passou? Bem, a partir daí, o depoimento deles vai ser baseado na experiência e no treinamento deles. Primeiro de tudo, eles vão dizer: além de qualquer dúvida médica, ela estava viva enquanto aquele carro estava pegando fogo. Sabemos disso porque havia fumaça nos pulmões dela. Eles provavelmente dirão algo assim: tenho certeza de que o promotor, se fosse eu, perguntaria: você pode descrever? Você tem alguma experiência para poder descrever ao júri como é morrer por inalação de fumaça? E com base em pesquisas e na experiência deles, o médico legista provavelmente terá algum depoimento sobre isso. É uma opinião, mas baseada no treinamento médico deles. Bem, nem mesmo. Eles podem descrever detalhadamente o que acontece com o corpo. E quando um júri ouve isso, vai escutar. Primeiro de tudo, a dor de ser baleado, espancado, ter água sanitária jogada na garganta e depois ser queimado e lutando por oxigênio, sabe, em um diagnóstico médico, em uma explicação médica, sabe? Vai ser difícil, eu acho, em casos de pena de morte, especialmente um como esse, para o júri não ser persuadido, não ser dominado pela emoção e deixar que isso seja uma decisão, deixar que isso seja um fator que, sabe, influencia na decisão deles. Acho que é isso mesmo. Se as provas surgirem neste caso, como ouvimos hoje, é horrível. Eu esqueci da água sanitária. Um legista também pode explicar ao júri o que aconteceu, o que acontece quando a água sanitária entra em contato com a garganta ou pele de alguém, quanto tempo leva e como age. Então eles vão ouvir detalhes gráficos e horríveis. Eles decidem se acreditam ou não nessa prova, mas vão ouvir e será brutal. Por enquanto, o julgamento de Hayes e Young está marcado para maio de 2026. Kurt, muito obrigado por participar. Realmente aprecio sua perspectiva e sua análise sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, Jesse. Sempre à disposição. Ok. Agora quero dar as boas-vindas de volta a dois convidados especiais, os pais da Mercedes, Tom e Erica Pillsbury. Obrigado por terem vindo. Bom ver vocês novamente. O fundo está bem festivo, mas imagino que as festas sejam um momento difícil para vocês dois. A árvore de Natal da Mercedes ali atrás do Tom. Aquela árvore era dela? Essa é a árvore dela, da casa dela. Uau, linda, é linda. É. Como vocês estão? Como estão aguentando? De novo, eu sei que provavelmente essa é uma época muito difícil do ano, mas como vocês dois estão agora? É difícil. É uma época difícil do ano. E todo dia é difícil. É difícil desligar ou conversar. É difícil saber. Sabe, ela não estava aqui no dia de ação de graças. E nos dias em que sabemos que ela normalmente estaria aqui, sentimos muito a falta dela, com certeza. Sim, é aquela época do ano que sabemos
Quero dizer, eu via ela de vez em quando ao longo dos meses, tipo, se ela precisava de alguma coisa, né, ou queria que eu consertasse o carro dela ou algo assim, mas eu tinha certeza que ela vinha aqui no Natal ou no Dia de Ação de Graças. Então é muito, muito difícil saber que ela não vai entrar por aquela porta. Ela amava o Natal, uma data muito importante para ela. Sim, ela era muito. Nós somos pessoas de Natal e meio que passamos isso para ela, então ela também amava o Natal. E quando ela era pequena, uma coisa que eu e ela costumávamos fazer, e que eu ainda faço até hoje, era assistir filmes de Natal várias e várias vezes. Então, eu ainda assisto e penso nela enquanto estou assistindo. Isso é tão legal. Quero dizer, eu tenho que te dizer, suas decorações estão incríveis. Eu posso sentir, é realmente. Preciso dizer, é impressionante. Mas fico feliz que a árvore da Mercedes esteja lá. Um dos motivos, queríamos conversar com você para revisitar o caso, saber como está e comentar um grande acontecimento da semana. Essa decisão de seguir em frente com a pena de morte contra 2 desses réus, como você está se sentindo em relação a isso? E isso é algo que vocês dois estavam defendendo desde o início? Sim. Eu queria que Cudgel Sensor e Jared soubessem que nós nunca iríamos parar, que eles precisavam entender isso, e que toda a vida que ainda me resta e todo o fôlego que eu ainda tenho, eu continuarei defendendo a Mercedes. E eu vou garantir que todas as consequências legais que eles possam enfrentar, eles enfrentarão. Eles escolheram tomar essa decisão e eu acho que as consequências devem recair sobre eles sem misericórdia, sem hesitação. E nós não vamos descansar até toda pessoa responsável por tirá-la de nós seja responsabilizada. É algo pelo qual temos lutado. É difícil ficar feliz porque as emoções se misturam: alegria, tristeza, raiva e frustração. Eu não quero que eu não fico feliz que alguém possa morrer, não é isso que eu quero. Mas o que eles fizeram com o nosso filho combina com o que eles fizeram com o nosso filho. Eu não sou a favor de dizer, bem, isso ou olho por olho, mas quero dizer, no fim das contas, minha filha não fez nada de errado. Isso tudo por causa de um celular e $1.000. Eles não tinham respeito pela vida, pessoas vinham aqui sem nem conhecê-la. Como a Erika disse, combina com o que fizeram. Quero dizer, eles poderiam ter feito algo simples, mas acabaram torturando nossa filha. Eles não têm nenhum cuidado com a vida, então eu não tenho nenhuma reserva quanto a isso. Fico feliz que o Estado finalmente tenha chegado a esse ponto, porque Cudgel é a principal pessoa em toda essa história. Ele é o motivo de estarmos sentados aqui. As outras pessoas só seguiram junto. E para o Estado reconhecer que ele merece é algo muito bom para nós e nos ajuda, pois agora seguimos esse caminho que sabemos ser longo. Eles não só tiraram a vida dela, mas destruíram as nossas também. Sim. Sim, com certeza, 100%. A promotoria comunicou a você o que esperar a seguir? Eu estava falando sobre isso antes que, em casos de pena de morte, o julgamento pode ser adiado, pois há muito a ser preparado. Agora você divide o julgamento em 2 fases. Os promotores já te deram uma ideia do que esperar, como vai ser o cronograma, como esse caso vai ser. Sabemos que vai demorar muito, mas isso não é algo que desaparece com o tempo. Sim, eles disseram que isso pode levar anos, não é algo que você sabe, você terá atrasos e outras questões. Quando nos perguntaram se era algo que queríamos, deixaram isso claro. Se escolher esse caminho, isso pode acontecer. Pode levar anos, nunca se sabe com o sistema, e entendemos isso desde o início. E não é algo do qual vamos desistir algum dia. Não. Quero dizer, vamos garantir que isso siga eles e que tudo o que eles fizeram e tudo mais. Toda vez que vamos ao tribunal, toda vez que
eles enfrentam uma nova consequência ou algo novo vem à tona. Queremos que o mundo saiba o que esses monstros fizeram porque eles merecem. O mundo merece saber do que esses monstros são capazes. Especialmente com uma mulher jovem, inocente e linda que não estava fazendo absolutamente nada de errado. E sabemos que vai levar muito tempo. Sabemos que o sistema judicial demora muito. Já se passaram mais de 5 anos e ele não foi condenado pelo roubo nem por tê-la ameaçado com uma arma. Ele fica sentado como um pequeno príncipe, dizendo: Não sou um criminoso condenado, mas seus chifres seguram sua coroa, porque ele tem várias acusações de crime, só não foi condenado ainda. E a dor não vai embora. Isso nunca vai mudar. Sempre vamos sentir essa dor. Mas as ações deles criaram essas consequências e isso arruinou a vida de tantas pessoas. Deixe-me te perguntar sobre isso. Porque quando a pena de morte é introduzida nos casos, e especialmente se você tem vários réus, com frequência você vê acordos sendo feitos. Você vai ter advogados de defesa que dizem: olha, se você concordar em tirar a pena de morte da mesa, meu cliente vai se declarar culpado. Prisão perpétua. Se isso acontecer aqui para qualquer um desses réus, isso seria algo que você consideraria? Seria preciso muito para... Vou falar só por mim, mas eu meio que... Eu iria querer saber de tudo. Não vou simplesmente concordar com isso. Eu iria querer saber quem mais está envolvido, por que eles fizeram isso. E sabe, a gente precisa saber, não vamos simplesmente dizer, tá bom, sim. Quero que respondam minhas perguntas. Tem perguntas. Você ficou lá e assistiu ela queimar? Você ficou lá, ela gritou, ela disse alguma coisa? Mas não podemos confiar em nada do que eles dizem. Essas não são pessoas honestas, então no final das contas, não. Eu não quero que eles digam: sim, nós fizemos isso. Vou lá e me declarar culpada. Isso não nos ajuda e não ajuda o público. Porque aí as pessoas não vão saber exatamente do que esses monstros eram capazes de fazer. E eu acredito que o público precisa entender que tipo de monstros existem por aí fazendo essas coisas horríveis. E se eu sinto que isso é uma desculpa esfarrapada e eu preferiria não aceitar isso. Isso exigiria muito. A menos que pudessem provar a veracidade do que diziam ou apresentar outras evidências. Quero dizer, nós temos uma sentença de luto para a vida toda, não importa o que aconteça. E eles terem uma sentença de prisão perpétua, parece, especialmente sem o mundo saber o que eles fizeram e do que eram capazes, parece injusto e quase... Injusto. Bem, injusto, mas também imprudente, porque as pessoas não. As pessoas precisam saber do que esses monstros são capazes. E eu sei que existem outros casos por aí que eles dizem: fomos lá e demos prisão perpétua para eles. E tem pais dizendo: espera um minuto. O que aconteceu com meu filho? O que ela passou? Que tipo de tortura ela ou ele sofreu? E isso nunca é dito, nunca é declarado e simplesmente é apagado como se nunca tivesse acontecido. Mas eu quero que as pessoas saibam do que esses monstros são capazes. Sim, basicamente é só responder perguntas e eu não vejo isso acontecendo. E Erika meio que falou sobre isso. Ainda assim, não acredito no que eles vão dizer. Eu acho que é uma desculpa. Eu acho que é uma desculpa só para, sabe, agora que eles sabem que estão indo nessa direção. Não temos voz para decidir se eles vão conseguir fazer isso. Podemos dar nossa opinião, mas no fim das contas é o Estado que tem que decidir se isso é válido. Se dependesse de nós, queríamos respostas, pois não temos muitas. Onde ela ficou por 2 horas? O que você fez com a minha filha por 2 horas antes de vocês dois terminarem na I10? Até hoje ainda não sabemos o que houve com ela ou pelo que passou. Por 2 horas ela ficou desaparecida. E olha, você faz esse ponto, e com precisão, então você não sabe se eles estariam dizendo a verdade, mesmo que admitissem isso. Espero que o Estado considere isso, seja qual for a decisão. E, para deixar claro, não é como se já tivesse havido uma oferta de acordo judicial ou algo assim. Já houve uma sugestão disso, mas, de novo, isso é algo que vemos. Preciso perguntar, se isso for a julgamento,
especialmente agora, sendo um caso de pena de morte, como você pode imaginar. E, sabe, nós lemos os documentos do tribunal, onde um dos fatores para provar que este é um caso que justifica a pena de morte eles precisariam mostrar como isso foi cruel e o que Mercedes sofreu. Este vai ser um caso brutal. Você está planejando estar lá? Você pretende ouvir tudo? Isso é que não consigo imaginar como é ouvir esses detalhes. Mas você está preparado para ouvir tudo isso? Eu quero que a verdade seja exposta. Quero que tudo o que eles fizeram seja revelado para garantir que todas as consequências legais recaiam sobre eles. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser doloroso, mas eu também sei que nós saberemos de antemão, antes de enfrentarmos isso no tribunal, que o Condado de Maricopa vai garantir que saibamos dos fatos antes que sejam apresentados, seja uma filmagem de câmera corporal ou qualquer outra coisa que possa ser. E vão ser difíceis, vão ser horríveis e vão ser muito dolorosos de assistir. Mas eu quero que essas pessoas responsáveis, eu quero que seja mostrado o que elas fizeram. Eu quero saber por quê. Eu quero saber o que aconteceu com a minha menininha. Eu quero saber se ela lutou, quero saber se ela gritou, quero saber se ela chorou, quero saber se ela mordeu eles. Eu quero saber porque ela é minha bebê e eu quero saber o que ela suportou. Por que preciso carregar diariamente a dor de sua partida? Eu quero saber os fatos, isso. Do que ela passou e eu quero que o mundo saiba o que fizeram com ela. Não vai ser fácil e eu sei disso, mas também não é fácil agora. Não é nada fácil. Viver em luto todos os dias, sentindo falta dela. E agora na minha cabeça eu imagino o pior. E eu não necessariamente quero ver isso na câmera corporal, mas eu quero saber. Eu quero ouvir e quero que me contem. E quero que o mundo saiba, porque eu acho importante que eles enfrentem cada coisa que fizeram. E qualquer consequência e qualquer reação. Sinto que o mundo precisa saber. Eu luto com isso. Tipo, quando recebemos a papelada do Estado, eu não quis ler. Eu não quero saber pelo que minha filha passou, mas eu sei que nós somos a voz dela e ela passou por isso. Então eu tenho que me levantar. Eu tenho que lutar por ela. A Erika meio que mencionou isso, nós saberemos antes do que está sendo dito, mas eu não vou. Eu não vou ser uma vítima, mas basicamente é isso, né? Você não vai me assustar por causa de algo que você fez. Eu posso escolher se quero estar lá e ouvir, então eu tenho uma escolha e eu vou escolher estar lá. Talvez eu saia quando eles mostrarem fotos gráficas ou algo assim, porque eu não quero ver isso. Eu não quero lembrar. Eu já tenho lembranças terríveis do que aconteceu. Isso só vai intensificar ainda mais. Mas sabemos que quando chegarmos a esse ponto, vamos saber mais. E vamos ter percebido, né? Ok, né? É isso que vai acontecer. E vamos ouvir isso, e vamos ver isso. É algo que conseguimos lidar. Se decidirmos, saímos, se aguentarmos, ficamos no tribunal, mas não deixaremos que pensem que somos vítimas ou evitamos ouvir o necessário. E pode ser que não estejamos assistindo ao que eles estão mostrando e que já tenhamos ouvido e já estejamos cientes disso, mas eu quero que esses assassinos saibam que estamos lá e que estamos olhando para eles. E eu quero ver eles reagirem ao que fizeram e quero ver o júri reagir ao que eles fizeram. Sim. Tom, Erika, vocês dois são incrivelmente fortes. O nível de respeito que tenho por vocês dois, eu nem consigo descrever. Gosto muito de vocês dois, não só por terem vindo falar sobre isso, sobre esse desenvolvimento que não é fácil, falar sobre esse caso, que não é fácil, e por comentarem tudo o que ocorre nesta época de festas. Mas eu realmente agradeço muito a vocês dois por compartilharem essas informações, por compartilharem o que estão passando. Vamos continuar acompanhando o caso e ver sua evolução. As portas estarão sempre abertas para voltarem e falarem sobre isso. Mas, novamente,
Eu só quero dizer que sinto muito pela sua perda. Sinto muito por essa jornada que vocês têm que enfrentar. Mas desejo tudo de melhor para vocês dois, especialmente nesta época de festas. Tom e Erika, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Agradecemos tudo o que você faz para manter o nome da nossa filha vivo. Qualquer pessoa que mantenha o nome da Erika em evidência, porque a Erika conseguiu, ela não está desaparecendo como um número ou uma estatística, e é isso que queremos. Não estamos buscando ganhar nada com isso. Só queremos que as pessoas saibam pelo que nossa filha passou. Isso deve acontecer bastante, mas não sabemos porque fomos protegidos. E só agradecemos a todos por tudo o que estão fazendo para garantir que ela não seja esquecida. Pode deixar, claro, sim. Vamos continuar acompanhando isso de perto. Isso é, foi interessante quando você disse, sabe? O julgamento será um momento para obter mais detalhes, para que as pessoas possam saber o que eles fizeram, uma das coisas, ou o que eles supostamente fizeram. Vou te dizer uma coisa, é por isso que temos focado tanto na história. Temos tentado abordar cada detalhe dela. Essa é uma história trágica, mas importante. E vamos seguir acompanhando o máximo possível. Então, Tom e Erika, muito obrigado, agradeço de verdade. Obrigada. Obrigado. Isso é tudo por enquanto no Sidebar. Obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber e falo com vocês em breve.